De forma que o tabernáculo no Velho Testamento é a profecia de Deus entre nós. Já Jesus feito carne é Deus entre nós, Emanuel, Deus conosco, Deus morando com a gente, tabernaculando aqui na terra, entre as pessoas, pisando aqui no chão do planeta Terra, entre nós, seres humanos. Emanuel, né? Como é o nome que Jesus é chamado, Deus conosco. E o Novo Testamento? O Novo Testamento é Deus habitando em nós. Nós sendo o templo, o tabernáculo, nós sendo a casa de Deus, através do seu Espírito Santo. E olá, muita paz de Deus para a sua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico da série Hebreus. Hoje, a parte 27, Hebreus 13, de 1 a 4. Eu sou Dilmar, pastora na Comunidade Evangélica da Vitória, no Jardim Vila Galvão, Guarulhos, São Paulo. Vem comigo. Essa carta de Hebreus, ela é muito rica em ensinamento. E eu quero convidar você a ler todo este capítulo 13 de Hebreus. Medita neste texto e pede a Deus, em nome de Jesus, peça ao Espírito Santo que ilumine a sua mente, seu coração, para que você seja abençoado e transformado por essa palavra. Depois volta aqui no vídeo, confira com a gente nossos pensamentos, comentários e impressões. E capítulo 13 de Hebreus, ele já inicia falando de amor. Amor fraternal. Esse amor de irmão, de amigo, que a gente tem que ter uns pelos outros. Quando nós nos tornamos parte da família de Deus, né? Em Cristo Jesus, crendo no nome de Jesus, o amor tem que ser constante, ele tem que continuar, né? Então fala assim, permaneça o amor. Não é para ficar um minuto ou outro. Você vê que o irmão, a gente ama sempre, a vida toda. Não existe ex-irmão. É algo que o amor tem que permanecer sempre. E o que a Bíblia nos ensina? Qual é o primeiro e mais importante mandamento? Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Deus é amor. Hebreus 13 também fala de hospitalidade. Porque, através dessa hospitalidade, algumas pessoas hospedaram anjos, sem saber. Então, estender a mão, sempre, claro, com muita prudência, com muita responsabilidade. Quando a gente estende a mão a alguém estranho, estrangeiro, sem requerer nada em troca, sendo que a pessoa não pode te devolver nada, porque ela não terá condição. Quando você proporciona uma hospedagem para alguém, é algo que Jesus leva muito em conta.
em Mateus 25, ele fala que haverá separação, uma separação de pessoas que estenderam a mão a uns, que deram hospedagem, que deram roupas para aquecer, e haverá um outro grupo de pessoas que vai para o fogo eterno, porque eles vão ouvir de Jesus, né? Afastai-vos de mim, vocês não ajudaram ninguém, não estenderam a mão, não deram comida. Lembrando, claro, que a vida cristã não é sobre o que eu faço, é sobre o que Jesus fez na cruz. Mas a partir da salvação em Cristo, a partir do momento que nós cremos em Jesus, nós precisamos nos afastar da iniquidade e dar bons frutos, né? 1 João 3,18, o apóstolo João fala: filhinhos, não amemos só de palavras, mas por obra e em verdade. O amor, ele deve sim ser expressado com palavras, com gestos, mas com atitudes e obras, né? Então, desde o início aqui desse capítulo 13, permaneça o amor fraternal. Aí ele cita formas de como a gente vai manifestar este amor através das obras. De que forma? Pela hospitalidade. E lembrando-se dos que estão presos, como se tivesse presos com ele. E muitas pessoas têm participado do ministério de visitas aos encarcerados, às cadeias, evangelizando, né? E enviando uma ajuda, enviando algo que possa amenizar a dor, levando uma palavra, ou, se você não pode fazer nenhuma dessas coisas, colocando em oração as pessoas que estão prisioneiras nas cadeias, nas prisões, nas penitenciárias, porque elas podem ter nesse momento uma reflexão, se fizeram algo errado, elas possam repensar, reconsiderar seu posicionamento, suas atitudes e vir a ter uma nova vida. Eu ouvi um testemunho hoje no rádio de um ex-presidiário que conheceu Jesus, saiu da cadeia. Quando ele saiu, ele refez a sua vida, encontrou um trabalho honesto e prega a palavra do Senhor. Lembra dos encarcerados, dos presos. Ore por eles. Ore também por aqueles que estão presos injustamente, estão presos por pregar a palavra de Deus em tantos locais onde é proibida a pregação do Evangelho de Jesus. Há pessoas que estão sofrendo e a gente tem que se lembrar dessas pessoas, orar por elas, né? Aqui diz: lembre-se dos que estão sendo maltratados como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados, estivessem sendo maltratados no seu corpo. Então, lembra de orar, lembra de, se possível, ajudar com algo para aqueles que são presos, que estão presos, para aqueles que estão sendo maltratados. A
gente vê que a palavra de Deus fala de todos os assuntos, né? Fala da vida em sociedade, fala de como a gente agir com uma pessoa que está numa situação mais delicada, mais vulnerável, como alguém que precisa de uma hospedagem, alguém que precisa de uma mão estendida, alguém que está preso, encarcerado. E agora, Hebreus 13, 4, fala sobre o matrimônio, o casamento, que é um aspecto muito forte da vida das pessoas, né? E que tem sofrido intensos ataques por parte do inimigo. Algumas pessoas querem até alterar os textos bíblicos, porque eles acham que está obsoleto em um momento atual da sociedade, da cultura. Porém, a gente sabe, você já deve ter me ouvido falar várias vezes, você que vai à igreja, aqui em Guarulhos, né, com a gente, que as leis de Deus, Ele mesmo só que pode alterar, né? E não é a pessoa, um A, um B, a opinião de um, a força da imprensa, a força do inferno sobre o pensamento humano que vai modificar o que Deus estabeleceu como padrão de vida para o ser humano, para nós. E às vezes eu uso esse exemplo da lei da gravidade, né? Não adianta a pessoa falar, não concordo, porque essa lei é muito antiga, então joga alguma coisa assim na nossa atmosfera, né? Vai cair, a lei da gravidade vai atrair para o solo aquele objeto. Porque não importa o que a pessoa acha ou deixa de achar, a lei, ela está ali, está valendo, né? A lei da gravidade. E a lei de Deus, as instruções do Senhor, os seus estatutos, eles valem enquanto Ele disser que vale, assim como as leis da natureza que Ele mesmo criou, que Deus é o Criador de todas as coisas. E o Senhor Deus, na Bíblia, Ele dá instruções para os relacionamentos, né? Começamos a falar de relacionamento fraternal, agora do matrimônio. E aqui diz Hebreus 13, 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, o casamento, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os fornicários e os adúlteros. E aqui então ele fala que a gente deve honrar o casamento, dar honra. E hoje em dia tem sido muito vulgarizado o casamento. Muitas pessoas têm dito até que o casamento é uma instituição falida. O que nunca vai acontecer, embora aconteça na vida de alguns. Mas o casamento deve ser honrado, deve ser colocado lá no top one, lá em cima, no nosso conceito, na nossa opinião. É difícil falar isso hoje em dia. Por
que já está enraizado na mente de tanta gente. E muitos corações traumatizados e muitas experiências passadas que faz com que as pessoas endureçam o coração em relação ao casamento, que deve ser digno de honra, deve ser considerado importante. E independentemente da experiência que você teve até o momento, a partir do momento que você tem um relacionamento com Jesus e quer ser uma nova criatura em Cristo Jesus, então você toma para a sua vida aquilo que é a instrução da palavra de Deus, né? Então você pede para o Senhor te orientar na sua vida pessoal, na sua vida sentimental. E você vai orientar a sua vida de acordo com a guia do Espírito Santo e a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o casamento deve ter honra, ser digno de honra entre todos. Então, é algo que deve se estender, não apenas a um grupo de pessoas, mas para toda a sociedade. E quando o casamento é desonrado, quando o casamento é colocado em um patamar inferior do que na verdade ele deve estar, quando o divórcio se sobrepõe ao casamento. O divórcio desonra o casamento. Eu não vou entrar no mérito de ser justificado ou não ser justificado, ter justificativa ou não para o divórcio. Eu só estou colocando sobre esse estudo bíblico que o casamento deve ser digno de honra, um ponto a ser considerado como desonra, né? Moisés autorizou o divórcio, sim, mas devido à dureza do coração das pessoas. Então, hoje em dia, o divórcio é colocado por muitas pessoas como solução. O divórcio é colocado como algo bom, como algo que é para acontecer, né? Então, as pessoas romantizam até, porque acabaram de forma amigável, que foi o melhor, porque cada um fez o seu melhor, fez o que pôde, e vai seguir sendo amigo, e vai seguir respeitando a história. Então, eles dão justificativas e faz com que o divórcio pareça algo bom. Porém, não é o que a palavra de Deus ensina. Mais uma vez vou falar, não vou entrar no mérito se há justificativas ou não. Nós estamos aqui vendo a dignidade do casamento. E outra coisa que desonra o casamento é pessoas viverem juntas sem oficializar o matrimônio, sem compromisso, que é uma prática muito comum hoje em dia, mas que desonra o matrimônio. Uma outra coisa que desonra o matrimônio é o adultério. Quando alguém trai o seu esposo, a sua esposa, e traz
para dentro do seu matrimônio a mácula, né? A mancha, traz a vergonha, a humilhação. A palavra usada aqui neste texto é mácula, é mancha, é o sujo, é a sujeira, né? Então, o matrimônio é desonrado pelo adultério. O matrimônio é desonrado pela negligência. Muitas pessoas se preparam para muita coisa na vida. Ela vai ser médica, ela se prepara, vai ser engenheiro, se prepara, vai ser pastor, se prepara. Mas poucas pessoas se preparam para um matrimônio. Poucas pessoas se preocupam em melhorar, em investir no seu matrimônio, no seu cônjuge, na vida de um, na vida de outro. Poucas pessoas se preocupam em investir em um bom relacionamento matrimonial. E isso desonra o matrimônio. E o matrimônio é desonrado também pela redefinição. Então as pessoas inventam teorias, explicações e definições, significações para o matrimônio, fora daquela que é a verdadeira definição. Definição que Deus dá, né? Serão ambos uma só carne. O apóstolo Paulo explica como a pessoa vai ser um com a prostituta ou vai ser um com aquele que não é o seu cônjuge. Porque o Senhor fez algo sublime no matrimônio, a união de duas pessoas que se torna uma pessoa e uma só carne. Claro que cada um tem a sua individualidade, né? E Paulo foi tão profundo na sua análise que ele disse: eu estou falando sobre Cristo e a igreja, né? Tanto é que ele fala que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. A esposa deve ter um respeito tão grande. Paulo usa a palavra reverenciar. A esposa reverencia o seu esposo. E o amor e o respeito, ou a reverência extrema, o respeito ao seu esposo, estão muito em falta hoje em dia. De forma que está vulgarizado o divórcio, está vulgarizado o casamento, até entre aqueles que se dizem cristãos, que se dizem evangélicos. E há uma moça que ela era artista e se converteu ao Senhor Jesus Cristo. E ela se casou com um pastor achando que finalmente alguém ia respeitá-la como ela merece. Mas o fato é que este pastor abandonou essa moça. E aí a gente vai entrar em um outro assunto que não vai dar para a gente tratar agora nessa live, nesse vídeo. Mas o verdadeiro amor é o Senhor Jesus que pode te dar para preencher todas as suas carências. O homem e a mulher são imperfeitos, nós somos imperfeitos, né? Então a gente deve buscar o amor verdadeiro em primeiro lugar em Deus para suprir as nossas carências. E quanto ao casamento, ele, se der errado, se a pessoa for abandonada, para todas essas situações, existe instruções na palavra de Deus que a gente deve buscar.
Se você já se decepcionou em relacionamentos, que isso é algo que acontece com a grande maioria das pessoas, saiba que Deus, pelo seu Espírito Santo, tem para você um caminho, um futuro, uma esperança. Então, como eu ia falando, as instruções que a gente precisa da vida estão todas na palavra de Deus. E aqui, quando fala do leito sem mácula, de Hebreus 13, né? Hebreus 13, versículo 4, está falando de sexo, está falando do leito da cama. É uma forma polida, uma forma educada, elegante de se falar da cama em que há o sexo. Então, aqui diz, o leito sem mácula, o leito sem mancha, sem sujeira, o leito sem pecado é o leito, é a cama do casal, que é casado um com o outro. Um homem com uma mulher. Né? E fora disso, existem comportamentos de relacionamento sexual que não são agradáveis ao Senhor. E ele cita aqui aos que se dão à prostituição. Prostituição, o Senhor Deus não se agrada. Aos adúlteros, que são pessoas que procuram relacionamento fora do seu casamento. Os fornicários, pessoas que têm relacionamento sexual sem ser casado um com o outro. E tudo aquilo que é imoralidade sexual, pornografia, homossexualismo, situações de pedofilia, incesto, tudo isso traz mácula. E aqui diz, quanto a esses que praticam esse tipo de comportamento, Deus os julgará. E nós somos o templo do Espírito Santo, né? A santidade convém ao Senhor e àqueles que andam no caminho do Senhor. A santidade vem de Deus, do trono de Deus que é santo, santo e santo. E daqueles que quando aqueles que buscam a Deus, que andam no Espírito de Deus, eles não vão satisfazer as paixões da carne, né? Quem anda no Espírito de Deus. Isso não quer dizer que a pessoa seja perfeita, porque você sabe que ninguém é perfeito. Mas uma vez que o Espírito Santo habita em nós, né? O Espírito de Deus que é santo, a santidade vem habitar em nós. Ser santo é ser separado para Deus, consagrado para Deus. E a pessoa que tem Jesus, ela recebe de Deus a capacitação de andar no caminho do Senhor. Isso vem da força que Deus vai te dar. Mais uma vez eu digo, todas as pessoas têm uma história, têm algo que aconteceu, de que elas possam se envergonhar, quem sabe. Mas quando temos um encontro com Jesus e a gente decide andar nos caminhos de Deus e confessamos os nossos pecados e abandonamos, nós somos perdoados, purificados e habilitados para uma nova vida. Não é quando Jesus foi colocado em confronto com uma mulher que foi pega em flagrante adultério. As pessoas estavam com a pedra na mão,
para jogar na mulher, Jesus falou: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Quem nunca adulterou pode atirar essa pedra na mulher. E a Bíblia diz que as pessoas foram largando a pedra e saindo, e não, a mulher não foi apedrejada. Há várias constatações sobre esse assunto, mas quando Jesus olhou para a mulher, ele falou: eu não te condeno, mulher. Vai e não peques mais. Então, ali houve o perdão, mas também a habilitação para um novo momento, uma nova vida, uma nova situação na vida daquela mulher, mas sem pecado. E se tem alguém que entende de fazer o ser humano feliz em todas as áreas, esse alguém é o seu Criador, o Deus, o Pai Todo-Poderoso, que quer que você seja feliz, que quer que você seja pleno em todo o seu ser, que te criou para dar certo, que quer o seu melhor, que tem para você propósitos mais altos, que quer que você se realize e, principalmente, que você conheça o amor de Deus, que excede qualquer entendimento. O amor de Deus, Ele quer que você conheça a altura, a largura, a profundidade deste amor que Ele tem por você. Pense nessas coisas. Até a semana que vem. Deus te abençoe. Muita paz.